Ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores de tua esperança. Onde haja sombras de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta de tua misericórdia. Onde surjam orgulhos de ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas de teu sacrossanto amor. Senhor, são eles teus heróis anônimos, que removem pântanos e espinheiros, cooperando em tua divina semeadura. Concede-lhes os júbilos interiores da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas. Unge-lhes o coração com a harmonia celeste que reservas ao ouvido santificado. Descortina-lhes as visões gloriosas que guardas para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com a estrela da virtude leal. Enche-lhes as mãos de dádivas benditas, para que repartam em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faze brilhar teus divinos lauréis e teus eternos dons na fronte lúcida dos bons, os teus servos fiéis. A reencarnação fortalece os laços de família, enquanto que o princípio da existência única os desfaz. Essa passagem você encontra no capítulo 4, itens 18 a 23 do Evangelho. Acompanhe a narração a seguir. Item 18. Algumas pessoas pensam que os laços de família são destruídos pela reencarnação. Ao contrário, eles são fortalecidos e estreitados. O princípio de que se vive uma única vez é que destrói os laços de família. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias que se unem pela afeição, simpatia e pela semelhança de tendências. Sentem-se felizes por estarem juntos e procuram-se uns aos outros. A encarnação apenas separa os espíritos momentaneamente, pois quando retornam ao mundo espiritual, eles se reencontram como se fossem amigos que acabassem de chegar de uma viagem. Muitas vezes, os espíritos ligados por afeições ou simpatias partem juntos para uma encarnação. Reúnem-se numa mesma família ou no mesmo círculo de amizades, onde trabalham pela sua evolução. Se uns reencarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres ajudam os que estão encarnados, e os mais adiantados procuram auxiliar os retardatários a progredir. Após cada existência, todos terão dado um passo a mais na busca do aperfeiçoamento, pois à medida que se depuram, o afeto entre eles aumenta. O egoísmo e as paixões diminuem à medida que se afastam da matéria. Assim, os espíritos podem percorrer um número ilimitado de existências corpóreas, sem que o carinho que sentem uns pelos outros sofra qualquer interferência. Está se tratando aqui da afeição espiritual, que, por ser verdadeira, é a única que sobrevive à destruição do corpo. Os seres que se unem na Terra somente pelos interesses materiais não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos, uma vez que o interesse entre eles desaparece com a morte do corpo. Somente as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais se extinguem com a causa que lhes deu origem, e essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma continua existindo. As pessoas que se ligam somente por interesses materiais pouco ou nada representam umas para as outras, e a morte vai separá-las tanto na terra como no céu. Item 19. A união e a afeição que existem entre os parentes são os indicativos da simpatia anterior que os aproximou. Disse que uma pessoa não é da família quando seu caráter, seus gostos e suas inclinações não têm nenhuma afinidade com seus parentes. Ao dizer isso, está se anunciando uma verdade maior do que se imagina. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com um duplo objetivo. O primeiro
é para que o espírito estranho sirva de prova para aqueles que precisam conviver com ele. O segundo é para que ele encontre na família que o recebeu um meio para adiantar-se. Os maus melhoram-se pouco a pouco, convivendo com os bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se educam e as antipatias desaparecem. É desse modo que se estabelece a união entre as diferentes categorias de espíritos, assim como se estabelece na Terra a união entre as diferentes raças e povos. Item 20. O temor que muitos têm em relação ao aumento dos parentes no mundo espiritual, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta. Aqueles que pensam dessa maneira provam que ainda não possuem um amor suficientemente desenvolvido para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos não ama a todos igualmente como se tivesse apenas um? Os egoístas podem se tranquilizar, pois esse temor não tem fundamento. Imaginem que um homem tenha tido 10 encarnações. Isso não significa que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposos e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele encontrará apenas por quem teve afeição e aqueles a quem esteve ligado na terra por laços de parentesco, amizade e afinidade de pensamentos. Encontrará também aqueles com os quais ainda tem contas a ajustar. Item 21. Verifiquemos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina nega de forma categórica a pré-existência da alma. Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existe entre elas nenhum laço anterior de ligação. Elas são completamente estranhas umas às outras. A relação de parentesco entre as famílias fica reduzida somente às ligações corporais, sem nenhum vínculo espiritual. Assim, o pai é um estranho para seu filho e vice-versa. Não há motivo para alguém se orgulhar por ter tido um antepassado ilustre, pois os vínculos pertencem somente à existência presente. Através da reencarnação, antepassados e descendentes podem já ter vivido juntos, se amado, e poderão se reencontrar em outras encarnações, estreitando ainda mais os seus laços de simpatia. Item 22. Isso em relação ao passado. Quanto ao futuro, de acordo com um dos dogmas fundamentais que não aceita a reencarnação, o destino das almas estaria irrevogavelmente fixado após uma única existência. A fixação definitiva do destino da alma implica na interrupção de todo o progresso, pois aquele que está parado não está progredindo. Quando há progresso, não se pode dizer que o destino da alma está definido, uma vez que ele dependerá desse progresso. Se a alma teve uma vida boa, ela irá para o céu. Se teve uma vida má, ela irá para o inferno eterno. Assim, as almas ficam separadas para sempre e sem a esperança de algum dia se reencontrarem. Disso resulta que parentes e amigos nunca terão a certeza de se reverem novamente, a menos que estejam no mesmo lugar, que pode ser no céu ou como no inferno. É desse destino definitivo da alma que significa a quebra absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o consequente progresso, todos os que se amaram poderão se reencontrar na Terra e no plano espiritual, progredindo juntos para chegar até Deus. Os que fracassam no caminho retardam o seu progresso e a sua felicidade, mas nem por isso suas esperanças estarão perdidas. Ajudados por aqueles que os amam, eles um dia sairão da situação ruim em que se encontram. Enfim, com a reencarnação, existe uma eterna solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, o que resulta no estreitamento dos laços de afeição. Item 23. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro após o desencarne. Primeira, o nada, segundo a doutrina materialista. Segunda, absorção do indivíduo pelo universo, de acordo com a doutrina panteísta, que acredita ser Deus o próprio universo, do grego pan, que significa tudo, e theos, que significa Deus. Terceira, a conservação da individualidade com a fixação definitiva do destino da alma, de acordo com a doutrina da Igreja Romana. Quarta,
a conservação da individualidade, com a alma podendo progredir eternamente a cada reencarnação, conforme ensina a doutrina espírita. Pelas duas primeiras alternativas, os laços de família são rompidos após a morte e não existe nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira alternativa, existe a chance das almas se reencontrarem, desde que estejam no mesmo lugar, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Pelo princípio da reencarnação, os espíritos vão progredindo a cada nova existência. Para aqueles que se amaram, existe a certeza de que as relações continuam após a morte do corpo, e é isso que constitui os verdadeiros laços de família. Olá, amigos do grupo de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou de volta e essa foi a terceira e última parte do nosso estudo sobre reencarnação e laços de família. De acordo com o Espiritismo, que é uma doutrina clara e objetiva, que não nos esconde nada, que procura revelar os mistérios para que todos possam entender, que é considerada a terceira revelação de Deus para a humanidade, a primeira seria Moisés, a segunda Jesus Cristo, e a terceira seria o Espiritismo. Através dessa doutrina maravilhosa, nós podemos ter a esperança e a consolação para as nossas almas a respeito da vida futura, a respeito da sobrevivência da consciência, ou seja, do espírito, após a morte do corpo físico. De acordo com a doutrina, Deus criou os espíritos simples e ignorantes. E então, através do mecanismo da reencarnação, de uma existência após a outra, o espírito ele vai se elevando, ele vai se aperfeiçoando através das experiências que vivencia, evoluindo em inteligência, evoluindo em compreensão, em consciência, evoluindo em moral, pouco a pouco, encarnação após encarnação. Se o espírito continuasse apenas no mundo espiritual e não viesse a reencarnar, ele não progrediria porque não teria que passar por situações que somente na existência carnal é possível. Nessa leitura fica bem claro que os verdadeiros laços de família são os laços de afeição espiritual, ou seja, de simpatia, que existe mutuamente entre as pessoas, ou seja, entre os espíritos encarnados. E essa afeição e simpatia, ela é eterna, e através da reencarnação é possível conservar isso. Deus, sendo soberanamente justo, bom e misericordioso, não poderia permitir que os laços de afeição que existem entre seus filhos fossem perdidos simplesmente. Nessa terceira parte do vídeo, nós vimos a consequência das doutrinas materialista, panteísta, da Igreja Romana. Essas três doutrinas, elas entram em contradição total com o amor de Deus. Que Deus seria este que iria jogar o seu próprio filho no inferno, onde existe fogo, onde existe sofrimento, para a eternidade? Eu acho que essa ideia ela é totalmente distorcida à essência de Deus. Porque nós sabemos que aquele que criou tudo que existe, o universo, a terra, que é esse paraíso maravilhoso, que nos deu a vida, que nos deu condições de viver e que nos permite evoluir e crescer, separar as famílias e assim se perder essa ligação que existe, não faz o menor sentido, não é verdade? Então essa mensagem ela traz um alívio e uma paz no espírito de quem consegue compreender, de quem consegue aceitar que a reencarnação é uma grande bênção que Deus nos dá. Porque assim, além de crescer, de evoluir e de nos tornarmos melhores a cada existência, ainda podemos nos reencontrar e viver novamente juntos com aqueles que amamos. E isso é realmente prece final para encerrar o Evangelho no Lar. Agradecemos aos bons espíritos que estiveram conosco. Nós lhe rogamos nos ajudar a pôr em prática as instruções, as boas ideias de amor para com toda a humanidade, ao universo, e fazendo que o término desta reunião familiar se sentimos fortalecidos na prática do bem maior e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essa divina instrução sejam proveitadoras para espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir essa reunião de amor. Que aceitem a libertação e sigam o caminho ao plano de luz
e para os quais pedimos a misericórdia de Deus. Obrigada ao Mestre Meigo Jesus por interceder, por este lar, por cada um que aqui habita e tudo em sua volta. Que os anjos guardiões estejam amparando e cuidando de todos, dando discernimento do amor divino. Muito obrigado aos irmãos de luz. Que assim seja e sempre será. Energia positiva, hoje e sempre.